informática. Então, observe o seguinte: exercício da profissão de analista de sistemas e atividades relacionadas com a informática. O artigo 1º diz o seguinte: é livre em todo o território nacional o exercício das atividades de análise de sistemas e demais atividades relacionadas com a informática, observadas as disposições desta lei. Então, volta para mim aí, por favor, Billy. Ou seja, o projeto de lei diz que você pode exercer a atividade de analista de sistemas e demais atividades relacionadas, no caso, o técnico, por exemplo, com a informática, observadas as disposições, as regras, né, as ordens, vamos dizer assim, desta lei. Lembrando que ainda não é lei, tá, pessoal? É um projeto, mas ele coloca como se... tem que escrever como se já fosse. Vamos lá. O artigo 2º, tela cheia, por favor, Billy. Obrigado. Poderão exercer a profissão de analista de sistemas no país. Inciso 1º. Os possuidores de diploma de nível superior em análise de sistemas, engenharia de software, ciência da computação ou processamento de dados, expedido por escolas oficiais ou reconhecidas. Repetindo, os possuidores de diploma de nível superior em análise de sistemas, engenharia de software, ciência da computação ou processamento de dados, expedido por escolas oficiais e reconhecidas. Então volta aí para mim, Biro, por favor. Ou seja, por esse artigo aqui, só vai poder exercer a profissão de analista de sistemas para isso quem tiver um diploma deste porte aqui, certo? Nível superior em análise de sistemas, engenharia de software, ciência da computação ou processamento de dados, expedido por escolas oficiais ou reconhecidos. Então já está restringindo, já está limitando. Tela cheia, por favor, Billy. Outros pontos importantes. Artigo 3º. Poderão exercer a profissão de técnico em informática. Olha aí, vocês aí na área, certo? Então, antes estava falando a nível de 3º grau, certo? Nível superior. E agora o projeto está tratando o quê? Curso técnico. Vamos lá, tela cheia, por favor, Billy. E o seguinte, repetindo, poderão exercer os profissionais, exercer a profissão de técnico em informática, os portadores de diploma de ensino médio ou equivalente, de curso técnico de informática, olha aí, ou de programação de computadores, expedido por escolas oficiais ou reconhecidas. Volta para mim, Billy. Então, observe o seguinte, aí já entrou a parte de quem é, no caso de vocês, certo? Que estão num curso técnico. Se você ficasse restrito apenas ao artigo 2º, peraí, Isaac, então eu vou ter que fazer um 3º grau para exercer a profissão, se for só pelo artigo 2º, sim. Mas é claro que isso não iria funcionar, certo? Então o projeto de lei também está tendo esse cuidado, né, de abarcar, de abranger os técnicos em informática. Outros pontos importantes. Aí vem, os que na data da entrada em vigor desta lei, isso é muito interessante, pessoal, tenham exercido comprovadamente, durante o período de, no mínimo, 4 anos, a função de técnico de informática e que requeiram o respectivo registro aos Conselhos Regionais de Informática. Repetindo, os que na data da entrada em vigor desta lei tenham exercido comprovadamente, durante o período de, no mínimo, 4 anos, a função de técnico de informática e que requeiram o respectivo registro dos Conselhos Regionais de Informática. Volta a mim aí, Billy, por favor. Então, o que é que a gente pode entender isso aqui? Nesse caso, se eu sou um técnico informático, quando eu digo técnico, eu não fiz qualquer curso, certo? Mas já exerço há 4 anos a atividade, certo? Então, na data que a lei entrou em vigor, certo? Eu posso requerer, no caso aqui, o registro. Então, muito interessante também. Então, vai ampliando os horizontes, porque você pode ter 3º grau, pode ter curso técnico e ter conhecimentos técnicos na área de informática. Ampliando o leque. Vamos lá, vídeo tela cheia, por favor. As infrações segundo o projeto de lei. Se eu estou falando de infrações, eu estou falando de punição, certo? Artigo 31 diz o seguinte: constitui infrações disciplinares, além de outras, transgredir preceito de ética profissional,
Aí você para. Peraí, Isaac. Então isso aqui, volta a mim, Billy, por favor. Isso aqui é um projeto de lei que está regulamentando a profissão e também, isso é claro, se ele diz que o determinado técnico ou analista deve se comportar dessa maneira e o analista ou técnico não se comporta, ele vai sofrer uma punição, vai sofrer uma sanção. Então ele fala, constitui infrações disciplinares além de outras. Transgredir preceito de ética profissional. Aí você pergunta, sim, Isaac, quais são as regras da ética profissional? Bom, isso aí, de uma certa forma, ainda não foi colocado no papel, certo? Então vamos lá, na sequência. 2. Praticar no exercício da atividade profissional ato que a lei defina como crime ou contravenção. Isso é interessante. Volta a mim, Billy, por favor. Então, se você, por um acaso, certo? Vai exercer a atividade, seja como técnico ou analista, certo? E você pratica um ato, pratica no exercício da atividade profissional, ato que a lei define como crime ou contravenção. Peraí, Isaac, crime ou contravenção, qual é a diferença entre crime e contravenção? Ambos são delitos. Só que a contravenção, a gente chama de contravenção penal, é aquele delito de um menor potencial ofensivo. É aquele delito que não é tão sério. Um exemplo, né, o jogo do bicho é delito, mas não é tão sério. Então, vias de fato, são vias de fato. É você empurrar alguém, brigar com alguém, né? Desferir um soco em alguém, desde que não cause lesão corporal, certo? Então, é um delito, só que bem mais leve, vamos dizer assim. Então, praticar no exercício da atividade profissional, ato que a lei define como crime. Então, por exemplo, você está consertando o computador de alguém, de repente, você ou um colega ou qualquer pessoa, certo? Você pega, estou precisando dessa peça para o meu computador, como já aconteceu comigo, eu levei para uma pessoa ajeitar, ele pegou uma peça nova que tinha no meu e colocou uma usada. Então, de uma certa forma, aquilo ali foi uma apropriação irregular, a gente pode chamar de furto, certo? Então, ele cometeu um crime, certo? Na prática do exercício da informática. Então, constitui infrações disciplinares, além de outras infrações, praticar no exercício da atividade profissional, ato que a lei define como crime. Então, o Código Penal define como crime o furto, certo? As penalidades. Então, primeiro ele coloca quais são as infrações, né? Algumas infrações, e agora ele vai colocar quais são as penalidades para quem cometer essas infrações. Vamos lá. Tela cheia, por favor. Obrigado. As infrações disciplinares estão sujeitas à aplicação das seguintes penas. Inciso primeiro, advertência. Olha, porque eu fiz a comparação, né, com o Estatuto de Ética da OAB. Né? Lá também tinha uma advertência. Então, volta para mim aqui, por favor, Bibi. Então, você como profissional da área de informática, se você comete alguma infração leve, normalmente você vai receber apenas uma advertência. Aí, inciso segundo, uma multa, pode receber multa também, certo? Inciso terceiro, uma censura, que não deixa de ser também uma advertência, são muito semelhantes. Inciso quarto, suspensão, isso é muito grave, né? Suspensão do exercício profissional até 30 dias, certo? Inciso 5º, cassação do exercício profissional pendente de aprovação do Conselho Federal. Então, volta para mim aqui, Billy, por favor. Então, ele vai falar em advertência, multa, censura, suspensão do exercício profissional até 30 dias, cassação do exercício profissional. Então, qual a diferença entre suspensão e cassação? Suspensão, você vai ficar apenas 30 dias de molho, vamos dizer assim, sem poder trabalhar. Agora, como você é cassado, aí você, do ponto de vista legal, não vai poder mais exercer a profissão, certo? Então, cassação do exercício profissional pendente de aprovação do Conselho Federal. Detalhe, então, tem que existir primeiro um Conselho Regional, para depois que ser criado um Conselho Federal, e aí você só vai ser cassado depois que for analisado em ambos o Conselho, principalmente no Conselho Federal, que seria a última instância, né? O órgão mais, vamos dizer assim, poderoso, né? Para decidir se você vai ou não ser cassado. Tela cheia, por favor, Billy. Código de ética no exterior. Bom, nós não temos, né, código de ética, mas os norte-americanos já possuem seu código de ética. E bem que poderíamos copiar algumas ideias deles. Obrigações básicas estabelecidas pelos códigos de ética dos profissionais da área de informática no exterior.
Vamos lá. Obrigações básicas são para com a sociedade em geral. Então, primeira coisa, pessoal, eu vou falar as obrigações de vocês, né, da profissão, que vão exercer a profissão, em relação à sociedade de uma forma geral. Então, vamos lá. Primeiro, diz o seguinte. Refere-se à preocupação com o bem-estar das pessoas em geral, quando consideradas como usuários de sistemas computacionais, hardware e software, que nós vimos na aula passada, o sistema informático, né, e